Olá, eu sou a professora Morgana Pessoa e vamos falar hoje sobre os tempos pretéritos. Uma oração possui termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. Veja a oração: Maria comeu bolo. Maria é o sujeito. Comeu bolo é o predicado. O sujeito é o agente da ação, ou seja, o agente do verbo, quem age sobre o verbo, quem está fazendo alguma coisa, certo? A gente viu na aula passada que o sujeito pode ser simples, composto, desinencial ou oculto ou elíptico, tem tanto um nome quanto outros, indeterminado e o sujeito sem oração sem sujeito, ou seja, oração com sujeito nulo. Já o predicado é o verbo e os seus complementos. Comeu, bolo. Quem é o verbo? Comeu. E o complemento? Bolo. O predicado pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. O verbo é o elemento que denota a ação efetivada pelo sujeito, ou ainda o seu estado de espírito, sabe? Como é que ele está se sentindo, que denotam os pensamentos, os aspectos psicológicos. Se o verbo expressa a ação, comer, amar, correr, partir, ele corre, ele estudou, ele vai comemorar, ele dormiu. Então, o predicado é verbal, é uma ação física, uma ação que você pode perceber no corpo físico. E os verbos que expressam estados, pensamentos, por exemplo, estar. Eu estou triste, ser, eu sou bonita, você parece comigo, fiquei sem jeito, e por aí vai, tornar-se, continuar, andar, permanecer. Então, a gente diz que o predicado é nominal. Normalmente esses verbos são verbos de ligação, que a gente vai ver depois, ok? Para entender o predicado é necessário entender a função do verbo. Veja só, ou seja, quando eu falo em função do verbo, é o que eu estou querendo expressar. Veja, se eu quero expressar ações ou estados que são reais, então eu uso o modo indicativo. Por exemplo, eu como bolo todo dia. João está muito animado hoje. Você não veio à festa. Se eu quero expressar ações ou estados que são apenas possíveis ou condicionais, então eu uso o modo subjuntivo. Se tiver bolo, eu como todo dia. Quando você vier à festa, vai se divertir. Espero que João esteja animado hoje. Mas, se eu quero expressar ordens ou comandos, então eu vou usar o modo imperativo. Coma o bolo, vá à festa, anime-se, João. Nos modos indicativo e subjuntivo, temos 3 tempos verbais. Os tempos passado, presente e futuro. O passado a gente chama de pretérito também, né? Os tempos pretéritos são usados para expressar o que já aconteceu. Ontem eu fui à festa. Ou ontem eu fui à festa. Ano passado eu ia à festa. Outrora eu fora à festa. O presente serve para expressar o que está acontecendo nesse momento. Eu estou muito feliz hoje. Ou eu como todo dia uma fruta. E os tempos futuros servem para expressar o que ainda vai acontecer. Amanhã eu comerei bolo. Amanhã eu comeria bolo se tivesse. Ok? Vamos ler o poema Quadrilha, de Carlos Drummond de Andrade. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia. Joaquim suicidou-se,
e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Observe, João amava Teresa. Raimundo morreu de desastre. J. Pinto Fernandes não tinha entrado na história. Reflita. Será que João ainda ama Teresa? Há possibilidade de Raimundo estar vivo? A história na qual J. Pinto Fernandes não tinha entrado acontece nesse momento ou aconteceu no passado? Vejamos as respostas. Não podemos afirmar que João ama Teresa, mas apenas que naquela época passada ele amava. Não há possibilidade de Raimundo estar vivo, uma vez que o texto afirma que ele morreu, ou seja, a ação foi finalizada. J. Pinto Fernandes não tinha entrado na história que aconteceu no passado, ou seja, eu contei uma história de pessoas que amavam pessoas, que amavam pessoas, que amavam pessoas, e no finzinho dessa história que eu estava contando, eu disse que o J. Pinto Fernandes não tinha entrado nela. Então ele não entrara na história. É uma situação que passou, que passou antes do passado que eu contei. Estes são os 3 sentidos que podemos expressar quanto ao passado. Veja o primeiro. Não podemos afirmar que João ama Teresa, mas apenas que naquela época passada ele amava. Esse é o pretérito imperfeito, que indica uma ação que aconteceu no passado, mas que não foi necessariamente finalizada. Até ontem eu comia espinafre, hoje não sei se gosto. Antes eu partia o pão em 2 pedaços, hoje prefiro inteiro. Não há possibilidade de Raimundo estar vivo, uma vez que o texto afirma que ele morreu, ou seja, a ação foi finalizada. Esse é o pretérito perfeito, indica uma ação que aconteceu no passado e que foi finalizada. Veja, ontem eu comi espinafre e adorei. No ano passado, eu passei de ano. Por fim, J. Pinto Fernandes não tinha entrado na história que aconteceu no passado. O pretérito mais que perfeito indica uma ação que aconteceu anteriormente ao passado, ou seja, é o passado do passado. Ontem eu comia espinafre que na infância eu detestara. Veja que a infância é o passado de ontem, que é o passado de hoje. No ensino médio, eu passava de ano sem recuperação, mas no fundamental eu repetira o 9º ano. Vamos supor, eu estou falando que no ensino médio eu passava de ano, então eu acho que eu já estou na graduação. Estou na graduação e digo, no ensino médio eu passava de ano sem recuperação, mas no fundamental, que é um tempo anterior ao tempo do ensino médio, eu repetira o 9º ano. O modo do pretérito perfeito pode ser composto também. Eu posso dizer que no fundamental eu tinha repetido o 9º ano. É a mesma coisa. Observe que o pretérito mais que perfeito tem 2 formas. A forma simples, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não entrara na história. Ou a forma composta, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Vamos ler o texto O Padeiro, de Rubem Braga. Levanto cedo, faço minhas abluções. Abluções é higiene. Me lavo, né? Então, levanto cedo, faço minhas abluções, ponho a chaleira no fogo para fazer o café e abro a porta do apartamento. Mas não encontro o pão costumeiro. No mesmo instante, me lembro de ter lido alguma coisa nos jornais da véspera sobre a greve do pão dormido. De resto, não é bem uma greve, é um lockout. Greve dos patrões, que suspenderam o trabalho noturno. Acham que obrigando o povo a tomar café
o seu café da manhã com pão dormido, conseguirão não sei bem o que do governo. Está bem, tomo o meu café com pão dormido, que não é tão ruim assim. E enquanto tomo café, vou me lembrando de um homem modesto que conheci antigamente. Quando vinha deixar o pão à porta do apartamento, ele apertava a campainha, mas, para não incomodar os moradores, avisava gritando: Não é ninguém, é o padeiro. Interroguei-o uma vez como tivera a ideia de gritar aquilo. Oh, então você não é ninguém? Ele abriu o sorriso largo, explicou que aprendera aquilo de ouvido. Muitas vezes lhe acontecera bater a campainha de uma casa e ser atendido por uma empregada ou outra pessoa qualquer, e ouvir uma voz que vinha lá de dentro perguntando quem era. E ouvir a pessoa que o atendera dizer para dentro: Não é ninguém, senhora, é o padeiro. Assim ficara sabendo que não era ninguém. Ele me contou isso sem mágoa nenhuma e se despediu ainda sorrindo. Eu não quis detê-lo para explicar que estava falando com um colega, ainda que menos importante. Naquele tempo, eu também, como os padeiros, fazia o trabalho noturno. Era pela madrugada que deixava a redação do jornal, quase sempre depois de uma passagem pela oficina. E muitas vezes saía já levando na mão um dos primeiros exemplares rodados, o jornal ainda quentinho da máquina, como o pão saído do forno. Ah, eu era rapaz naquele tempo. E às vezes me julgava importante, porque no jornal que levava para casa, além de reportagens ou notas que eu escrevera sem assinar, ia uma crônica ou artigo com meu nome. O jornal e o pão estariam bem cedinhos na porta de cada lar. E dentro do meu coração eu recebi a lição de humildade daquele homem, entre todos inútil e entre todos alegre. Não é ninguém, é o padeiro, e assobiava pelas escadas. O vocabulário, a gente viu, né? Abluções é a lavagem do corpo. Chaleira, a panela própria para ferver água. E lockout é um tipo de movimento grevista, no caso, um movimento grevista dos patrões. Faça uma reflexão sobre os verbos no pretérito contidos na crônica que lemos. Veja quando e por que o autor usou cada pretérito. No caso, o pretérito perfeito. Conheci e contou, por exemplo. Há outros? Quais? E o imperfeito? Apertava e avisava. Tem outros? Quais são? O mais que perfeito. Tivera, aprendera. Acho que tem outros lá, não tem? Verifique quais. Mais uma coisa. Reparou nas desinências comuns aos tempos verbais? O pretérito imperfeito. Apertava, avisava. O mais que perfeito. Tivera, atendera.